E aí pessoal, tudo bem? Já faz algum tempo que a coisa anda meio complicada para a classe masculina. Eu já começo a ficar preocupado com as minhas filhas. Eu tenho 3 filhas, né? Uma delas ainda está na barriga, e tenho um filho, que é o Davi, que vai continuar sendo minoria comigo aqui em casa. Eu quero muito que Jesus volte antes, né, dos meus filhos crescerem, mas para o caso dele demorar ainda um pouco mais, né, eu já começo a me preocupar com quem as minhas filhas vão casar. Cada dia é uma vergonha diferente, né? Imagino que a essa altura você já tenha ouvido falar dos infames áudios do Arthur Duval, ou Mamãe Falei, né, que voltando de uma viagem humanitária até a Ucrânia, se refere, né, às mulheres refugiadas de uma maneira muito desrespeitosa. Entre outras coisas, ele chega a dizer que elas são fáceis porque são pobres. Os áudios estão aí pela internet, né? Você pode ouvir, se quiser. Assim como a indignação, né, de várias pessoas da direita, da esquerda, mesmo aliados dele, foram bem rápidos, né, em soltar as mãos. Eu pensei bastante se eu falava ou não sobre o Mamãe Falei aqui, porque eu não quero ser alguém, né, mais um, a pisar num galho que já está quebrado. Mas pisar nele, de nenhuma maneira, é a minha intenção aqui. E eu nem acho que o meu vídeo seja capaz de prejudicar mais a imagem dele. E eu acredito que essa história nos ajuda a refletir sobre o que é ser um homem de verdade. E aí é por isso que eu resolvi falar. Mas antes, você já é inscrito aqui no canal? Já ativou as notificações? Já deu o seu like? Se a sua resposta for não, para qualquer uma dessas perguntas, resolva esse problema agora e me dá essa força. Vamos lá. Eu preciso admitir que eu nutria certa admiração pelo Arthur. Ele ganhou visibilidade indo a protestos, né, para entrevistar as pessoas e tornar evidente que as pessoas não tinham ideia do porquê estavam ali protestando. Ele sempre acabava apanhando no final dos vídeos, né, o que era engraçado, mas também mostrava certa coragem da parte dele, né, de arriscar a própria pele por alguma coisa em que ele acreditava. Ele acabou se elegendo deputado estadual de São Paulo por causa disso, né? E apesar de nem sempre eu concordar assim, com as atitudes dele, até porque muitas vezes ele parecia explorar, né, os erros dos outros para ganhar visibilidade, isso me incomodava um pouco, né? Mas eu ainda conseguia perceber alguma integridade nele. Eu não era eleitor dele, não acompanhava ele de perto, mas ainda assim eu fiquei decepcionado com aquilo que os áudios revelaram. Porque além de todo machismo, né, sexismo, etc., né, aquilo ali demonstrou falta de humanidade mesmo, né? Aquelas mulheres estavam numa situação de guerra, né, uma situação de vulnerabilidade, né, e ele as viu daquela forma, falou delas daquela forma, né, e consequentemente a gente acaba questionando, né, o porquê, a motivação por trás das atitudes, né, das ações políticas dele. Né? É difícil acreditar, vendo isso, que ele tinha ideais genuínos. Então, né, eu ouvi os áudios, né, eu vi a reação das pessoas e eu fiquei me perguntando o que ele ia fazer. Ele ia tentar salvar a sua reputação ou ele ia tentar salvar a sua alma? Pode parecer duro, né, o que eu estou falando aqui, mas essa situação revelou um homem incompleto, desorientado. Ele não é o primeiro homem a passar por isso. Né? Na verdade, eu não consigo pensar em nenhum homem de valor que um dia não tenha se deparado com as próprias limitações. Né? A diferença é que ele está passando por isso em público. E aí é um momento decisivo, quando você vê o pior sobre si mesmo. Ou você encara o caos e as trevas e entra na batalha para se tornar um homem de verdade, ou passa, né, uma de mão de tinta e fica o resto da vida fingindo que está tudo sob controle. Depois do vazamento do áudio, ele gravou um vídeo de desculpas onde pediu muito poucas desculpas. Ele admitiu que disse coisas ruins, mas não demonstrou entender por que aquelas coisas eram ruins. Na maior parte do tempo, ele tentou
explicar o contexto do que aconteceu, né? Como se aquilo fosse justificar de alguma maneira as falas dele. E então começou, né, a comparar a situação dele com outros escândalos no Brasil, né, que teriam sido piores, mais graves, mas não tiveram uma reação tão intensa. Ou seja, no fim das contas, né, ele acabou se fazendo de vítima também. Realmente, muitos daqueles que o criticaram são piores do que ele. Mas comparar os seus erros com os dos demais é mesmo o caminho para se tornar um homem de verdade? Você está perdido e começa a olhar para aqueles que estão mais perdidos do que você? Esses com quem ele se compara são homens que sabem que podem conquistar o prestígio sem ter valor genuíno. Eles também são homens que não têm verdadeiros amigos, né? Daqueles que puxam a sua orelha quando você diz alguma coisa errada. Pelo contrário, né? Eles se cercam de pessoas que trazem à tona aquilo que eles têm de pior, né? E que ficam até de tocaia, esperando um deslize seu, né? Para expor no momento em que você cair. E foi exatamente o que aconteceu com ele, tá? Ele mandou esse áudio, né, esse áudio infame, para um grupo de amigos. Mas então, se não era para ele ficar se comparando com esses outros homens, né? Se ele deveria buscar boas referências, para quem que ele deveria olhar? Você já deve estar imaginando onde eu quero chegar. E é isso mesmo. Ele deveria olhar para Jesus. A maioria das pessoas não tem dificuldade de enxergar que Jesus é um modelo de ser humano. Mas eu vejo pouca gente defendendo que Jesus também era um modelo de homem. Um modelo de homem do sexo masculino mesmo. Sabe? Eu vejo muita gente se referindo a Jesus, né, como se ele fosse uma figura frágil, feminina até. Mas isso está muito diferente daquilo que a Bíblia revela, daquilo que a Bíblia ensina sobre Jesus. Ali, nós vemos Jesus, né, retratado como um homem viril. A gente sabe que a profissão dele, né, era carpinteiro, e considerando a realidade da época, ser um carpinteiro ali equivalia ao que a gente considera hoje a profissão de pedreiro. Se você tem dúvidas sobre isso, vou deixar aqui em cima, aqui ou aqui, eu não sei, um cardzinho com um vídeo onde eu falo sobre isso. Jesus ele enfrentou corajosamente o diabo, os demônios, os líderes religiosos, os líderes políticos. Ele liderou um grupo heterogêneo de homens. Em João 10, 11 e 12, Jesus diz assim, ó: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. O modelo de homem que Jesus apresenta e representa não vive para si mesmo. Ele não está buscando prazeres, glória, reconhecimento, mas ele vive para cumprir a sua missão, defendendo aqueles que estão sob o seu cuidado, mesmo que para isso ele tenha que entregar a própria vida. É claro que essas coisas se aplicam também, de alguma forma, às mulheres, mas há diferenças. No mundo de hoje é mais difícil perceber essas diferenças, né? Porque a sociedade mudou, a tecnologia permite hoje que as mulheres desempenhem funções que antes eram exercidas apenas por homens, né? E isso às vezes torna difícil para nós identificar as diferenças de papéis que há entre homens e mulheres. Aquilo que Deus apresenta, que é específico para os homens, e o que Ele apresenta, que é específico para as mulheres, né? Eu defendo que existem sim essas diferenças, que isso não tem nada a ver com dignidade, com valor, né? E que parte do problema hoje, né, é que os homens não estão cumprindo aquilo que Deus os chamou para ser. Mas isso aí a gente pode falar, discutir num vídeo mais adiante. Nesses versículos que eu acabei de ler aqui, não é a intenção de Jesus falar sobre os tipos de homem que existem, mas a gente pode inferir pelo cenário que ele descreve, né? E ele descreve aqui um cenário com 3 tipos. Tem o pastor, tem o bom pastor, né? Tem o mercenário e tem o lobo. O bom pastor é o modelo genuíno de homem, que o próprio Jesus representa. Ele ama as suas ovelhas, ele cuida delas,
ele as protege. O lobo é aquele que vem para destruir as ovelhas. Nós sabemos que há o diabo, mas ele também tem os seus representantes aqui na terra, que vivem, né, como ele, para roubar, para matar, para destruir. E também aos mercenários, homens que se omitem, que fogem, que se veem como inofensivos diante do mal, e aí, buscando preservar apenas a si mesmos, deixam, né, aqueles de quem eles deveriam cuidar indefesos e desamparados. Nesse contexto de guerra em que o Arthur estava, né, nós também vemos, né, pelo menos, muitos homens que estão demonstrando verdadeiro valor. Homens que estão dando as suas vidas pelo seu país. Sendo civis, né, eles poderiam tentar fugir, mas eles escolheram ficar e lutar. Nossa sociedade parece fazer de tudo para evitar que os homens se tornem lobos. Esse pode ser um esforço nobre, mas será que algum dia os lobos vão deixar de existir? É certo que não. Não até que Jesus volte. Mas até lá, que tipo de homens estamos preparando? Que tipo de homens estamos nos tornando? Não basta apenas não querer ser lobo. É preciso se tornar um homem que está disposto a enfrentá-los. No contexto de uma guerra, isso pode chegar ao extremo, né, de ter que pegar em armas e lutar. Na maior parte dos casos, não é preciso chegar a esse ponto. Mas não deixa de ser difícil, porque é preciso negar a si mesmo, é preciso encarar as trevas. Talvez seja preciso perder reputação e deixar o cancelamento chegar. Nesse momento terrível de guerra, homens têm tido a oportunidade de mostrar verdadeiro valor, lutando pelo seu país, lutando para proteger as suas famílias. Eu imagino que esse momento de cancelamento também seja muito difícil para o Arthur, apesar de não ser monstruoso como uma guerra. Mas eu acredito que o Senhor, né, pode fazer desse tempo, para ele, um tempo de salvação e de transformação. Você concorda comigo? Diz aí nos comentários o que você achou. E compartilha, tá? Se você gostou. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.